Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Aproveitaram bastante, descansaram, brincaram? Que coisa boa, né? Bem, iniciando a nossa semana agora aqui, dia 9/11, nós já estamos chegando no final do ano, né? E na nossa aula agora de língua portuguesa. Na aula passada nós trabalhamos algumas questões da como fazer a mosquitérica e aí deixei alguns exercícios para vocês fazerem, mas são exercícios que é para vocês desenvolverem, criar ali um brinquedo. Espero que você tenha conseguido fazer. E na nossa aula de hoje, já voltando lá para o livro, nós vamos trabalhar sobre dois assuntos: a questão das formas nominais dos verbos e também da locução verbal. Nós vamos verificar que os verbos eles também têm sua classificação e juntamente com ele, tanto na oração quanto na frase, você vai observar que ele também tem uma função, que é a questão da locução verbal. Sem mais delongas, né, vamos aí direto para o assunto e já vamos conhecer a respeito das formas nominais dos verbos, tudo bem? Vem comigo, vamos lá! Vamos aqui para as formas nominais. Vamos ver aqui as formas nominais do verbo são, primeiramente, o infinitivo. É indicado pela terminação R. Aí vem amar, correr, partir. Os exemplos na frase: saiu para comprar o material. Correr faz bem para a saúde. Venha partir o bolo. Observe que nas três frases o verbo está com o infinitivo R, certo? Então, quando você vê essa terminação R no final do verbo, é infinitivo, certo? Vamos para o gerúndio. A terminação NDO é característica dessa forma, que indica uma ação prolongada ou em curso. Observe aí, ó: andando, correndo e partindo. Aos exemplos: comprando o material, podemos iniciar o trabalho. Correndo todos os dias, você melhora o seu condicionamento físico. Laura está partindo o pedaço de pizza. Observe também essa mesma coisa. Se no infinitivo a terminação é R, no gerúndio a terminação é NDO, certo? Não confunda, gente. Ah, professor, então tudo que for NDO é, no caso, no gerúndio. Se for nos casos de verbos, sim, certo? Vamos para o próximo, que é o particípio. Vamos recapitular. Vimos o infinitivo, vimos o gerúndio e agora vamos conhecer o particípio. Particípio indica a conclusão da ação verbal. Há dois tipos de particípio: regular e irregular. O regular, a terminação, ou seja, o verbo termina em ado ou ido. Observe: amado, corrido, partido. Esses são os regulares, certo? Os irregulares, não há uma terminação fixa. Observe aí, ó: entregue, impresso, limpo. Olha o exemplo na frase: lida as orientações, o trabalho foi escrito. Lidas é do verbo ler. Entretanto, aí no caso é uma questão do particípio que é
irregular. A mesma coisa que é o escrito. Observe aí esse pequeno quadrado, olha aí, ó. O infinitivo ali, lembra? O infinitivo é tudo que termina com um R, certo? Aí vem lá, o infinitivo cobrir, o particípio irregular, coberto. Por que ele é irregular? Porque ele não termina com ado e também não termina com ido. Aí vem escrito, no infinitivo escrever, fazer, no infinitivo, o particípio irregular, feito, ver, no infinitivo, visto, certo? Vamos continuar, vamos lá. Vamos para as locuções verbais. Uma locução verbal é formada geralmente por dois verbos, um auxiliar e um principal, que equivalem a um único verbo. Observe aí, ó. Numa locução verbal, o verbo principal, aquele que expressa a ação, está sempre em uma das três formas nominais. Quais são? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Observe aqui na primeira frase. Vamos viajar amanhã. Aí na frase da frente está escrito viajaremos amanhã. Professor, por que está isso? Vamos lá novamente. Ou seja, lá para a primeira parte está dizendo assim, que uma locução verbal é formada por dois verbos. No caso, nós já vemos aqui, ó, nessa primeira frase, que tem dois verbos. O verbo ir, que vamos, nós vamos, e o viajar, que está o que, gente? Esse viajar está no gerúndio, particípio ou infinitivo? Está, é lógico, gente, no infinitivo. Viajar termina com R. Então, ou seja, equivale ao quê? A um único verbo. Ou seja, vamos viajar equivale ao quê? Viajaremos. Certo? Da mesma coisa, o segundo ali, ó. Venha partir o bolo. Partiremos o bolo. Então, ou seja, o verbo ali, tanto o auxiliar, pode observar, gente, que primeiro se inicia com o auxiliar. Ou seja, por que o auxiliar? Porque ali no segundo parágrafo está me dizendo que está sempre em uma das três formas nominal, o verbo principal. Ou seja, ou ele vai ser infinitivo, ou ele vai ser gerúndio, ou ele vai ser particípio. No caso dessas duas frases, ele está o quê? No infinitivo. Então, por isso, é igual à locução verbal. Deu para compreender, turma? Vamos só fazer uma recapitulação rápida aqui, ó. O infinitivo termina com R, certo? Simples. O gerúndio, NDO, certo? Na questões de verbo, por favor. Gerúndio, NDO. Particípio, ele tem dois. O regular, que é o ido ou o ado, certo? E os irregulares, que se no caso não termina em ido nem em ado, então todos os restantes são irregulares. Locução verbal, sempre são divididos em que? Verbo principal e também verbo auxiliar, certo? É lógico que se inicia auxiliar, depois principal. Sendo que o principal, o que acontece? Ele vai ser numa dessas três formas nominais do verbo: particípio, gerúndio ou infinitivo, certo? Então, numa dessas três, ele vai estar nessa classificação, certo? E aí, deixa aí para vocês as atividades para vocês fazerem, que começa na página 23 e vai até a página 26, certo, turma? Vamos finalizar com a nossa mensagem? Vamos lá? Mensagem que vem de Lao Tse, que ela diz assim: aquele que não tem confiança nos outros não lhes pode ganhar a confiança. E é isso, turma.
Vou finalizando aqui minha aula de segunda-feira. A gente se vê na próxima sexta, que é a aula também de português, tá, gente? Então é isso, turma. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja aproveitando essa reta final, que não esteja fadigado e aprendendo bastante. Então hoje nós temos a aula do dia 9 de novembro e nessa aula nós vamos ver poliedros e unidades de medida. Você pode acompanhar a partir da página 30 até lá, vamos começar. Então aqui a gente tem três vistas, três imagens para a gente introduzir um conceito do que é profundidade além das imagens bidimensionais, que a gente já conhece, né? Note que os pontos de vista dessas imagens mudam de acordo com o ângulo. Em algumas a gente consegue distinguir apenas largura e comprimento, como é o caso dessa imagem e dessa imagem. Aqui nós temos uma cidade vista de cima, aqui nós temos a residência do Palácio do Planalto vista de frente. A gente vê que tem altura e largura. Porém, nessa outra figura nós vemos que ela tem profundidade. Nós conseguimos imaginar a largura, a altura e o quanto que ela tem para adentrar na imagem, né? Nós conseguimos ver em 3D. Aqui, de certa forma, conseguimos também, mas ela para após o gramado lá na imagem da fachada da residência. Aqui nós temos uma demonstração de como funciona os corpos sólidos, né, os corpos tridimensionais num plano bidimensional. A figura é um cilindro. Esse cilindro, de uma perspectiva, ele projeta um círculo. Se você aponta uma luz nessa perspectiva, a perspectiva do calibre dela, nós projetamos um círculo. Da outra perspectiva, uma luz que toca esse mesmo cilindro pode produzir um quadrado. Pergunta: ele é um cilindro? Ele é um quadrado? Ou ele é um círculo? O corpo é um cilindro. Sua projeção no plano pode ser um quadrado, pode ser uma circunferência ou um círculo, tá? Então, tudo é uma questão de perspectiva. Muitas vezes nós tentamos desenhar figuras tridimensionais em um plano bidimensional, porque na verdade tudo isso aqui é apenas bidimensional. A imagem é que brinca com a perspectiva e nós conseguimos imaginar um cilindro flutuando, né? Acompanhe aí no seu livro, dá uma analisada bem mais crítica para continuarmos. E aqui nós temos técnicas de fotografia, né, aliada também à perspectiva dentro de um cinema. Nós temos o conceito de ângulo de visão. Note que aqui o fotógrafo tem um determinado ângulo, ele precisa fotografar a montanha, o lago e o céu. Aqui uma igrejinha próxima a um rio, tem uma semelhante aí no seu livro. E a perspectiva de quem está no cinema de um ângulo mais fechado para quem está em um ângulo mais aberto. Há quem goste de assistir filmes em um plano mais fechado, há quem goste de um plano mais aberto, há quem goste de ficar no meio termo. Depende da sua capacidade de observação. E agora vamos a exercícios. Nesse exercício aqui, é o exercício 3 da página 34, vou deixar você acompanhar com a imagem. Nele nós temos aí, no seu livro tem 4 imagens, mas aqui nós temos, eu só separei 3. Associando a vista superior desses 3 sólidos, você tem que ter um pouco de imaginação. Ali, a primeira imagem, em um hexágono, obviamente vai ser o hexágono, a figura que é um prisma de base hexagonal. Então, a primeira figura em verde da esquerda está relacionada ao sólido 2.
A segunda figura, onde nós vemos um quadrado e duas diagonais passando, ela seria a perspectiva da pirâmide olhada de cima. Então, se pudéssemos olhar a pirâmide de cima, veríamos esse quadrado com duas diagonais passando. Cada diagonal é, na verdade, aquelas arestas que não estão na base da figura. Então, essa segunda imagem está relacionada com a figura 1. E como só sobrou, ali nós estamos vendo um quadrado que nada mais é a face de cima do cubo. Então, ele está relacionado com a figura 3. A outra imagem aí no seu livro. Então, conclua o exercício, por favor. E junto com a conclusão desse exercício, peço que você vá lá nas páginas 33 e 34. Os exercícios são todos semelhantes. É mais uma forma de você mostrar que compreende as perspectivas de determinados sólidos. Tá bom? Não é difícil não. Então, não deixe para depois. Faça logo. Sexto ano, agradeço a sua participação. Até a próxima aula.